O som do rádio ecoava baixinho na cabine do Volvo, enquanto Marcelo ajustava o ar-condicionado. Era uma noite quente de janeiro, e a BR-040 se estendia à sua frente como uma fita escura cortando o interior de Minas Gerais. 3 da manhã, horário em que a estrada pertencia aos caminhoneiros e a alguns poucos corajosos que enfrentavam a madrugada. Marcelo tinha 45 anos. Era divorciado há 3 e morava sozinho num apartamento simples em Juiz de Fora. Trabalhava transportando cargas para o Rio de Janeiro há 15 anos, sempre fazendo a mesma rota. Saía de Belo Horizonte. Passava por Juiz de Fora e seguia para a capital fluminense. Conhecia cada curva, cada posto, cada radar daquele trajeto. Diferente de muitos colegas, Marcelo gostava de música. Não só sertanejo ou rock nacional, ele ouvia de tudo um pouco. Funk, pop, até música internacional. A filha, Bianca, de 17 anos, que morava com a mãe, sempre zoava ele por isso. "Pai, você é o caminhoneiro mais antenado que eu conheço", dizia ela rindo. Inclusive, ela vivia mandando músicas da Anitta para ele, dizendo que ele precisava conhecer o trabalho da Poderosa. Naquela noite, carregava produtos de beleza para uma rede de farmácias carioca. Nada muito especial, apenas mais uma entrega de rotina que pagaria as contas e deixaria um pouco guardado para as férias que planejava tirar com a filha no meio do ano. Foi quando viu uma figura feminina na beira da estrada, fazendo sinal com o braço. Marcelo diminuiu a velocidade, desconfiado. Não era comum ver mulheres sozinhas pedindo carona naquele horário, especialmente naquele trecho meio isolado entre cidades. A mulher era jovem, usava uma jaqueta jeans oversized, tênis esportivo e um boné puxado bem para baixo, quase cobrindo os olhos. Carregava uma mochila pequena e parecia agitada, olhando constantemente para trás como se estivesse fugindo de alguma coisa. Marcelo parou o caminhão alguns metros à frente e desceu da cabine. Aproximou-se com cuidado. "Tudo bem, moça? Precisa de ajuda?" "Oi. Por favor, você pode me dar uma carona? É urgente", disse ela com uma voz que Marcelo achou meio familiar, mas não conseguiu identificar por quê. "Para onde você vai?" "Rio de Janeiro. Qualquer lugar perto já me salva." "Por favor, é uma emergência?" Marcelo hesitou. A ex-mulher sempre o alertava sobre os perigos de dar carona para desconhecidos. Mas algo na situação da moça o sensibilizou. Ela parecia realmente desesperada. "Tá bom, pode subir. Tô indo pro Rio mesmo." A mulher suspirou aliviada. "Muito obrigada. Você não sabe o quanto isso significa." Ela subiu na cabine e se acomodou no banco do carona, mantendo o boné bem baixo. Marcelo notou que ela tinha um jeito diferente de se mover, uma postura confiante mesmo na situação de vulnerabilidade. As unhas eram bem feitas, as roupas pareciam caras apesar do estilo despojado. "Eu sou... Posso te chamar só de Larissa?" disse ela, parecendo hesitar no próprio nome. "Claro, Larissa. Eu sou Marcelo", respondeu, voltando a acelerar. "O que aconteceu? Seu carro quebrou?" Larissa hesitou antes de responder. "Tive um problema com minha equipe. É uma longa história. Acabei meio que fugindo." "Fugindo? De quê?" "De uma situação complicada. Prefiro não entrar em detalhes, se não se incomoda." Marcelo respeitou o desejo dela de não falar sobre o assunto, mas ficou curioso. Havia algo misterioso naquela mulher. "Você trabalha com o quê?" desperguntou, tentando puxar uma conversa mais leve. "Música", respondeu Larissa. "E você? Há quanto tempo é caminhoneiro?" 15 anos na estrada. "Já rodei o Brasil inteiro, mas essa rota aqui virou minha especialidade. Faço ela pelo menos 2 vezes por semana. E você gosta?" "Gosto. É uma vida solitária, mas tem suas compensações. A liberdade da estrada, a independência." "E você, que tipo de música faz?" Larissa sorriu pela primeira vez desde que entrara no caminhão. "Um pouco de tudo. Pop, funk, algumas coisas mais dançantes. Legal. Minha filha vive me mandando música nova. Ela diz que preciso me atualizar. Principalmente funk. Ela é fã da Anitta." Marcelo notou que Larissa ficou tensa quando ele mencionou o nome da cantora. "Sua filha tem bom gosto", disse ela com um sorriso meio forçado. "Tem sim",
Bianca tem 17 anos, é minha vida. Mora com a mãe, mas a gente se fala todo dia. Vocês são próximos? Muito. Ela quer fazer faculdade de marketing, sonha em trabalhar com música, eventos, essas coisas. Eu apoio ela em tudo. Que legal um pai que apoia os sonhos da filha. Nem todo mundo tem essa sorte, disse Larissa com um tom melancólico. Seus pais não apoiavam sua música? É complicado, disse ela, olhando pela janela. Minha família sempre teve dificuldade de entender minha carreira, especialmente no início. E deu certo? A música? Larissa riu baixinho. Pode-se dizer que sim. Muito além do que eu imaginava. Conforme a conversa fluía, Marcelo foi percebendo que Larissa tinha um conhecimento impressionante sobre o mercado musical. Falava de produtores, gravadoras, estratégias de lançamento como alguém que estava completamente por dentro do assunto. Você entende muito disso, comentou Marcelo. Faz parte do trabalho, respondeu ela, mais uma vez sendo evasiva. Deve ser legal trabalhar com música. A Bianca morre de vontade. É gratificante, mas tem seus desafios. Às vezes a pressão é muito grande, sabe? Todo mundo quer um pedacinho de você. Havia algo na forma como ela disse isso que fez Marcelo olhar para ela com mais atenção. Mesmo com o boné cobrindo parte do rosto, ele começou a achar seus traços familiares. Quando pararam num posto para abastecer, Larissa pediu para ficar no caminhão. Prefiro não sair, disse, se encolhendo no banco. Marcelo achou estranho, mas respeitou. Enquanto abastecia, notou que ela ficou tensa quando algumas pessoas passaram perto do caminhão, como se estivesse se escondendo. De volta à estrada, Larissa parecia mais relaxada. Marcelo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já teve algum sonho que parecia impossível? Marcelo pensou por um momento. Acho que sim. Quando era mais novo, queria ser músico. Tocava violão, até compunha umas músicas. E o que aconteceu? A vida aconteceu. Casei cedo, a Bianca nasceu, precisava sustentar a família. O caminhão dava mais garantia que a música. Você se arrepende? Não, fiz as escolhas certas na época. E quem sabe a Bianca não realiza esse sonho por mim e por ela. Larissa ficou quieta por alguns minutos, aparentemente absorta em seus pensamentos. Sabe, Marcelo, você parece ser um pai incrível. Faço o que posso. E você, tem família? Tenho, mas é complicado. O sucesso mudou muita coisa. Às vezes, sinto que as pessoas só me veem como uma marca, não como uma pessoa. Marcelo percebeu que Larissa havia deixado escapar algo sobre sucesso, mas não quis pressioná-la. Quando estavam chegando nos arredores do Rio de Janeiro, Larissa começou a ficar visivelmente ansiosa. Marcelo, você pode me deixar na Barra da Tijuca, perto do shopping? Claro, fica no meu caminho. Não sei como agradecer. Você salvou minha vida hoje. Imagina, foi um prazer conversar com você. Fazia tempo que não tinha uma companhia tão interessante na estrada. Quando Marcelo parou no local indicado, Larissa pegou a mochila e se virou para ele. Marcelo, você tem Instagram? Tenho, mas uso pouco. A Bianca que mexe mais nessas coisas. Como é o nome dela no Instagram? E Bianca Silvand. Por quê? Larissa sorriu misteriosamente. Só curiosidade. Muito obrigada por tudo. Ela desceu do caminhão, acenou e desapareceu rapidamente entre as ruas do bairro. Marcelo ficou alguns segundos observando-a partir, com a sensação de que havia algo muito especial naquela Larissa que não conseguia identificar. Seguiu viagem para fazer a entrega, sem imaginar que aquele encontro casual mudaria sua vida para sempre. 2 dias se passaram desde a carona misteriosa. Marcelo estava em casa descansando quando recebeu uma ligação histérica da filha. Pai! Pai! Você não vai acreditar no que eu vou te falar. E gritou Bianca do outro lado da linha. Calma, filha. O que aconteceu? Pai, a Anita me seguiu no Instagram. A Anita, pai! Ela me seguiu do nada. Marcelo riu da empolgação da filha. Que legal, Bianca. Deve ter sido engano. Engano nada, pai. Ela até curtiu umas fotos minhas. E olha só, ela postou um story ontem de madrugada. E o que tem a ver comigo isso? Pai, ela postou uma foto de uma estrada de madrugada com a legenda:
Às vezes, os anjos aparecem onde a gente menos espera. Gratidão eterna. Pai, você deu carona para a Anita. Marcelo quase derrubou o telefone. Como assim, Bianca? Que história é essa? Pai, pensa bem. Você disse que deu carona para uma mulher chamada Larissa na madrugada, que trabalhava com música, que estava fugindo de uma situação complicada. Bianca, você está fantasiando. A moça era Pai. Larissa de Macedo Machado é o nome real da Anita. Como você não sabia disso? Marcelo sentiu o mundo girar. Lembrou-se do boné puxado, da forma como ela se escondeu no posto, do conhecimento sobre o mercado musical, da tensão quando ele mencionou o nome da Anita. Meu Deus do céu, murmurou. Era ela mesmo. Claro que era ela. Pai, você deu carona para a mulher mais famosa do Brasil e não reconheceu? Mas ela estava tão normal. Parecia uma garota comum precisando de ajuda. É por isso que ela te escolheu, pai. Você tratou ela como uma pessoa normal, não como uma celebridade. Marcelo passou o resto do dia relendo mentalmente toda a conversa que havia tido com Larissa. Agora tudo fazia sentido. O conhecimento sobre música, a forma como falou sobre pressão e sucesso, o jeito como se escondeu no posto. No dia seguinte, acordou com o telefone tocando. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Marcelo? Aqui é da assessoria da Anita. Anita gostaria de falar com o senhor. Marcelo pensou que era trote. Como assim? É sério, senhor. Ela gostaria de agradecer pessoalmente pela carona. Posso passar o telefone para ela? Pode. Alguns segundos depois, ouviu a voz que já conhecia. Marcelo! Sou eu, a Larissa da Estrada. Anita, eu não acredito que você é. Sou sim. E você, meu anjo, salvou minha vida naquela noite. Eu estava numa situação muito complicada, tinha brigado com minha equipe, estava no meio do nada. E apareceu você. Mas por que você não me disse quem era? Porque eu queria ser tratada como uma pessoa comum. E você fez exatamente isso. Me ouviu, me respeitou, não pediu foto, não fez escândalo. Foi perfeito. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só quero te convidar para vir ao meu show no Rio na sexta-feira. Você e sua filha. VIP total. É o mínimo que posso fazer. Marcelo ficou sem palavras. Anita, isso é demais. Nada é demais para quem me salvou. E Marcelo, sua filha parece ser incrível. Vi as fotos dela no Instagram. Vocês têm uma ligação muito especial. Ela é tudo para mim. Eu percebi isso. Foi uma das coisas mais bonitas da nossa conversa. Você falou dela com tanto amor. Quando desligou o telefone, Marcelo teve que se sentar. Ligou imediatamente para Bianca. Filha, fala, pai. A gente vai no show da Anita sexta-feira. Área VIP. O grito da filha foi tão alto que Marcelo teve que afastar o telefone do ouvido. Pai, eu te amo. Você é o melhor pai do mundo. Não acredito que isso está acontecendo. Nem eu, filha. Nem eu. Naquela tarde, o telefone de Marcelo não parou de tocar. Amigos, parentes, vizinhos, todo mundo querendo saber se era verdade que ele havia dado carona para a Anita. Como você não reconheceu ela, Marcelo? Perguntava todo mundo. Ela estava de boné, era de madrugada e ela só queria ser uma pessoa normal, respondia ele. Na véspera do show, Anita ligou novamente. Marcelo, posso te pedir uma coisa? Claro. Posso levar você e a Bianca no palco? Quero que todo mundo conheça o anjo que me ajudou na estrada. Anita, eu não sei. Não sou de aparecer muito. Confia em mim. Vai ser lindo. E sua filha vai amar. Marcelo suspirou. Como dizer não para a mulher que estava realizando o sonho da sua filha? Tá bom, mas nada muito exagerado, né? Anita riu. Prometo que vai ser especial, mas com carinho. Naquela noite, Marcelo mal conseguiu dormir. Em 2 dias, sua vida havia virado completamente. O caminhoneiro que sempre levou uma vida simples e reservada estava prestes a subir no palco com uma das maiores estrelas do país. E tudo porque decidiu ajudar uma pessoa que parecia precisar. O Jeunesse Arena estava lotado. 20.000 pessoas cantavam em coro as músicas de Anita, enquanto Marcelo e Bianca assistiam de um camarote VIP, ainda meio sem acreditar em tudo que estava acontecendo.
Bianca não conseguia ficar parada. Usava um vestido novo, que a mãe havia comprado especialmente para a ocasião, e não parava de tirar fotos e fazer vídeos. Pai, olha onde a gente tá. Eu não acredito que isso é real. Gritava ela por cima da música. Marcelo sorria, vendo a felicidade da filha, mas estava nervoso. Anita havia insistido para levá-los ao palco durante o show, e ele não fazia ideia de como seria. Pai, você tá nervoso? Perguntou Bianca, percebendo a tensão do pai. Um pouco, filha. Não estou acostumado com tanta gente olhando. Relaxa, pai. A Anita te ama. Todo mundo vai te amar também. Durante o show, Anita era pura energia. Dançava, cantava, interagia com o público, comandava aquela multidão como uma verdadeira rainha. Marcelo ficava impressionado vendo a diferença entre a Larissa vulnerável que ele havia encontrado na estrada e aquela força da natureza no palco. No meio do show, Anita parou a música e o foco principal do palco se direcionou para ela. Pessoal, eu quero contar uma história para vocês, disse ela, e o público fez silêncio. Alguns dias atrás, eu estava passando por um momento muito difícil. Estava sozinha na estrada de madrugada, precisando de ajuda. A multidão prestava atenção total. E apareceu um anjo. Um homem que não sabia quem eu era, que não pediu nada em troca, que só quis ajudar uma pessoa que estava precisando. Marcelo sentiu o coração acelerar. Esse homem me deu carona, me ouviu, me tratou com respeito e carinho. E ainda falou da filha dele com tanto amor que me emocionou. O público começou a gritar, percebendo que algo especial estava acontecendo. Marcelo e Bianca, vocês podem vir aqui? Os seguranças apareceram no camarote para escoltá-los. Bianca estava eufórica, Marcelo estava apavorado. Vem, pai. Vai ser incrível. Eles desceram e foram levados pelos bastidores até a entrada do palco. Marcelo nunca havia visto tanta produção na vida. Dezenas de pessoas correndo de um lado para outro, equipamentos gigantescos, luzes que pareciam furar os olhos. Respira. Pai, disse Bianca, segurando a mão dele. A gente chegou até aqui. Quando pisaram no palco, a gritaria foi ensurdecedora. 20.000 pessoas de pé, aplaudindo, gritando. Marcelo ficou paralisado por alguns segundos, sem conseguir processar toda aquela energia direcionada para ele. Anita os recebeu com abraços calorosos. Pessoal, esse é o Marcelo, gritou ela no microfone. O caminhoneiro mais especial do Brasil. O público foi à loucura, e essa é a Bianca, a filha linda dele, que sonha em trabalhar com música. Bianca acenou para o público radiante, como se tivesse nascido para aquele momento. Marcelo, disse Anita, entregando um microfone para ele. Conta para o pessoal como foi nossa carona. Marcelo pegou o microfone com mãos trêmulas. Olhou para aquela multidão e por um momento pensou em sair correndo. Mas então olhou para Bianca, que o encarava com olhos brilhando de orgulho, e encontrou coragem. Gente, começou com a voz meio trêmula. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Encontrei alguém precisando de ajuda na estrada e ajudei. O público aplaudiu. Eu nem sabia quem ela era. Para mim, era só uma moça precisando chegar no Rio. E como foi a viagem? Perguntou Anita. Foi ótima. A gente conversou sobre música, sobre família. Ela perguntou sobre meus sonhos, falou dos sonhos dela. Foi uma conversa muito boa. E você tinha sonhos musicais, né? Marcelo ficou surpreso que ela havia lembrado daquele detalhe. Tinha sim. Quando era jovem, queria ser músico. Mas a vida me levou para outros caminhos. E você se arrepende? Não. Porque tudo que eu fiz me trouxe até aqui. Me deu a Bianca. Me fez ser quem eu sou. O público aplaudiu emocionado. Bianca, disse Anita, se virando para a garota. Seu pai é incrível. E você conta seus sonhos para o pessoal. Bianca pegou o microfone sem nenhum nervosismo. Oi, pessoal. Eu quero trabalhar com música, com marketing musical. E ter a Anita como inspiração é incrível. Por quê? Porque ela mostra que a gente pode ser quem quiser, que pode conquistar o mundo sendo verdadeira. Anita ficou visivelmente emocionada. Bianca, que tal fazer um estágio na minha empresa?
para você aprender como funciona o mercado musical. Bianca quase desmaiou. Marcelo teve que segurar o braço da filha. Sério? E conseguiu dizer: sério. Você merece uma oportunidade. A multidão explodiu novamente. E Marcelo, continuou Anitta, que tal participar do meu próximo clipe? Representando todas as pessoas que ajudam os outros sem esperar nada em troca? Marcelo não sabia mais o que dizer. Tudo aquilo parecia um sonho. Anitta, você não precisa. Preciso sim. Preciso mostrar para o mundo que ainda existe gente boa como você. Depois que saíram do palco, nos bastidores, Anitta conversou com eles de forma mais reservada. Gente, eu quero que vocês saibam que aquela noite mudou muito a minha perspectiva, disse ela. Marcelo, você me lembrou do que é realmente importante na vida. Como assim? Perguntou ele. Você falou da Bianca com tanto amor, com tanto orgulho. Me fez lembrar dos meus valores de família, da importância de pessoas genuínas na nossa vida. Anitta, qualquer pai fala assim dos filhos. Não, Marcelo, nem todo pai. E nem toda pessoa para na estrada para ajudar um desconhecido. Bianca estava quieta, ainda processando tudo. Bianca, você tá bem? E perguntou Anitta. Tô só tentando acreditar que isso é real. Que eu vou poder estagiar com você. É real sim. E sabe o que mais? Você tem o perfil perfeito para o que eu preciso. Jovem, antenada, com vontade de aprender. Obrigada por essa oportunidade. Eu não vou decepcionar. Na volta para casa, no carro que Anitta havia disponibilizado para eles, pai e filha ficaram em silêncio por um tempo, cada um processando tudo o que havia acontecido. Pai, disse Bianca finalmente, você percebe que nossa vida mudou hoje? Percebo, filha. E você está preparada para isso? Tô, mas só se você estiver comigo. Sempre vou estar, Bianca, sempre. Pai, posso te falar uma coisa? Claro. Mesmo que nada disso tivesse acontecido, eu já era orgulhosa de você. Você sempre foi meu herói. Marcelo sentiu os olhos marearem. E você sempre foi minha princesa. Naquela noite, quando finalmente chegaram em casa, Marcelo saiu para a varanda e olhou para as estrelas. Como sempre fazia quando precisava pensar. Uma simples carona na madrugada havia mudado completamente suas vidas. Mas o mais incrível de tudo, ele não havia mudado nada do que sempre foi. Continuava sendo o mesmo homem trabalhador, honesto, que colocava a família em primeiro lugar. Talvez fosse isso que Anitta tinha visto nele naquela noite. Não o caminhoneiro, não o homem simples, mas a pessoa genuína que ele sempre foi. E isso, aparentemente, era muito mais valioso do que ele jamais havia imaginado. Uma semana depois do show, a vida de Marcelo e Bianca havia se transformado completamente. O vídeo da participação deles no palco viralizou nas redes sociais e a história do caminhoneiro anjo estava sendo contada em programas de TV, rádios e sites de notícias por todo o país. Pai, você tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, gritou Bianca mexendo no celular do pai. E olha só as mensagens que estão chegando. Marcelo olhava tudo meio atordoado. Em poucos dias havia passado de um caminhoneiro anônimo para uma pequena celebridade nacional. E o mais impressionante, as pessoas estavam se identificando com sua história. Pai, tem gente de todo o Brasil mandando mensagem. Olha essa aqui. Senhor Marcelo, o senhor me inspirou a ajudar mais as pessoas. Hoje parei para socorrer um motorista na estrada e lembrei da sua história. Sério? Disse Marcelo impressionado. Sério? Tem centenas de mensagens assim. As pessoas estão falando que você trouxe esperança, que mostrou que ainda existe gente boa no mundo. Rosa, a ex-mulher de Marcelo e mãe de Bianca, ligou naquela manhã. Marcelo, você virou uma celebridade, disse ela rindo. Tô orgulhosa de você. E mais ainda, tô orgulhosa que a Bianca tenha um pai como você. Obrigado, Rosa. Isso significa muito vindo de você. E essa história do estágio com a Anitta? É sério mesmo? É sim. Ela vai começar na semana que vem. Meu Deus, nossa filha vai estagiar com a Anitta. Quem diria, né? Bianca realmente começou o estágio na empresa de Anitta alguns dias depois. Trabalhava no setor de marketing digital.
aprendendo sobre estratégias de redes sociais, lançamentos de música e gestão de carreira artística. Pai, é incrível, contava ela todos os dias quando chegava em casa. Hoje eu aprendi sobre como escolher as parcerias para um clipe. Amanhã vou acompanhar uma reunião sobre o próximo álbum. E a Anitta, como ela é no trabalho? É uma chefe incrível, exigente, mas justa. E sabe o que mais? Ela sempre pergunta de você, diz que você mudou a perspectiva dela sobre muitas coisas. Marcelo ficou curioso. Como assim? Ela disse que depois da conversa com você naquela noite, começou a valorizar mais as pessoas simples e verdadeiras da equipe dela. Que percebeu que sucesso não é só fama e dinheiro. Enquanto isso, as oportunidades começaram a aparecer para Marcelo também. Empresas queriam contratá-lo como garoto propaganda, programas de TV o convidavam para participar. E até propostas de livros sobre sua história chegaram. Pai, disse Bianca uma noite, você vai aceitar essas propostas? Não sei, filha. Tenho medo de que isso tudo mude quem eu sou. Pai, lembra o que você me disse? Que a gente pode crescer sem perder nossa essência? Marcelo sorriu. Usando minhas próprias palavras contra mim de novo, sempre funciona, riu Bianca. Depois de muito pensar, Marcelo decidiu aceitar apenas as propostas que faziam sentido para ele. Topou fazer um comercial para uma marca de pneus, os mesmos que usava em seu caminhão há anos. Aceitou participar de um documentário sobre pessoas que fazem a diferença no mundo, mas recusou reality shows, produtos que não conhecia e qualquer coisa que o obrigasse a representar um papel que não era dele. Marcelo, disse o diretor do comercial durante as gravações, você é muito natural diante das câmeras. Já pensou em ser ator? Nem pensar, riu Marcelo. Eu sou caminhoneiro. Isso aqui é só uma fase. Um mês depois, Anitta convidou Marcelo para participar de seu novo clipe, como havia prometido. O conceito era sobre pessoas que fazem a diferença na vida dos outros. E Marcelo representaria todos os anjos anônimos que ajudam sem esperar reconhecimento. Vai ser lindo, Marcelo, explicou Anitta durante a pré-produção. Você vai aparecer dirigindo seu caminhão, parando para ajudar pessoas. Vai ser uma homenagem a todos os trabalhadores que fazem o bem. Anitta, você tem certeza que eu sirvo para isso? Tenho. Você é perfeito porque é verdadeiro. As gravações aconteceram em várias locações. Na estrada onde eles se conheceram, num posto de gasolina e até mesmo em casa com Bianca. O clipe contaria a história real do encontro deles, misturada com cenas conceituais sobre solidariedade e humanidade. Durante uma pausa das gravações, Anitta e Marcelo conversaram a sós. Marcelo, posso te contar uma coisa? Disse ela se sentando ao lado dele. Claro, aquela noite na estrada, eu estava realmente passando por um momento muito difícil. Tinha brigado com pessoas da minha equipe, estava questionando tudo na minha carreira, me sentindo muito sozinha. E o que aconteceu? Você aconteceu, sua conversa, sua simplicidade, o jeito como falou da Bianca, me lembrou do que é realmente importante, me fez perceber que eu estava perdendo o foco do que me faz feliz. Marcelo ficou surpreso com a sinceridade dela. Anitta, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Marcelo, você fez o que uma pessoa especial faz. E isso mudou minha vida. Por isso quero que você saiba, você não é só uma história bonita para mim. Você é um amigo verdadeiro. Para mim também. Você e a oportunidade que deu para a Bianca. Não tenho como agradecer. Não precisa agradecer. A Bianca está se saindo muito bem no estágio. Ela tem talento natural para o negócio. Sério? Sério. Inclusive, quero fazer uma proposta para ela quando acabar o estágio. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. Marcelo estava voltando de uma entrega quando viu um carro parado no acostamento com uma família dentro. Sem pensar duas vezes, parou para ajudar.
Precisa de ajuda? Perguntou. Ah, muito obrigada, disse a mulher que saiu do carro. O carro pifou e meu marido foi tentar conseguir ajuda, mas já faz 1 hora. Deixa eu dar uma olhada. Enquanto Marcelo verificava o motor, a mulher o reconheceu. Meu Deus, você é o caminhoneiro da Anita. Sou o Marcelo, sim, sorriu ele, continuando a mexer no carro. Que coincidência incrível. Posso tirar uma foto? Pode, mas deixe eu resolver o problema do carro primeiro. Era apenas uma correia frouxa. Marcelo a apertou e o carro voltou a funcionar. Pronto, pode seguir viagem. Quanto eu devo? Nada. Tenha uma boa viagem. A mulher ficou emocionada. Você realmente é como dizem, um anjo na estrada. Quando Marcelo chegou em casa e contou o episódio para Bianca, ela sorriu. Pai, você percebe que você virou inspiração para as pessoas, mas continua fazendo exatamente o que sempre fez? É verdade. Não mudei nada. É por isso que as pessoas te amam. Você prova que ser famoso não precisa mudar quem você é. Algumas semanas depois, o clipe foi lançado. A música Anjo da Estrada virou um sucesso imediato, não apenas pela batida contagiante, mas pela mensagem de esperança e solidariedade que carregava. O clipe mostrava a história real de Marcelo e Anita, intercalada com cenas de várias pessoas ajudando umas às outras. Um jovem ajudando um idoso a atravessar a rua, uma mulher dando comida para um morador de rua, crianças brincando juntas sem distinção de classe social. Pai, o clipe já tem 50 milhões de visualizações, gritou Bianca. E olha os comentários. Marcelo leu alguns. Chorei assistindo. Precisamos de mais pessoas como o Marcelo no mundo. Essa música me inspirou a ser uma pessoa melhor. Obrigada, Anita e Marcelo, por lembrarem que ainda existe gente boa. A repercussão foi tão grande que Marcelo foi convidado para um programa nacional de televisão. Senhor Marcelo, perguntou a apresentadora, como é acordar famoso do dia para a noite? É estranho, admitiu ele. Mas o que mais me impressiona é ver como a história tocou as pessoas. Recebo mensagens todos os dias de gente dizendo que isso inspirou elas a ajudar mais. O senhor se sente uma inspiração? Não. Eu me sinto responsável por mostrar que qualquer um pode fazer a diferença na vida de alguém. E sua filha? Como está lidando com tudo isso? A Bianca é a mais forte de nós dois. Está crescendo muito profissionalmente, aprendendo coisas que nem sonhávamos. Depois do programa, Marcelo recebeu centenas de mensagens. Uma delas o marcou especialmente. Senhor Marcelo, sou caminhoneiro também. Depois da sua história, comecei a parar para ajudar mais pessoas na estrada. Ontem salvei uma família que estava com o carro quebrado no meio do nada. Me senti como você deve ter se sentido. Obrigado por me inspirar. José, de Goiânia. Marcelo mostrou a mensagem para Bianca. Pai, você está vendo? Sua história está criando uma corrente do bem. É incrível, né? Quem diria que uma carona ia dar nisso tudo? Pai, posso te contar um segredo? Claro. Eu sempre soube que você era especial, desde pequena. Agora o mundo inteiro sabe também. Naquela noite, Marcelo saiu para sua varanda habitual. Olhou as estrelas e refletiu sobre tudo que havia mudado em sua vida nos últimos meses. Tinha fama, dinheiro, reconhecimento. Bianca estava realizando seus sonhos profissionais. Eles haviam conhecido pessoas incríveis, vivido experiências únicas. Mas o que mais o orgulhava era saber que sua história estava inspirando outras pessoas a serem melhores. Que uma simples carona na madrugada havia se transformado numa mensagem de esperança para milhões de pessoas. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Anita. Marcelo, obrigada por continuar sendo você mesmo. Sua autenticidade me inspira todos os dias. Você é prova de que as pessoas mais especiais são as mais simples. Marcelo sorriu e guardou o celular. Amanhã seria mais um dia de trabalho. Ele havia decidido continuar como caminhoneiro,
mesmo com todas as oportunidades que apareceram. Porque no final das contas, ser Marcelo Silva, o caminhoneiro que ajuda as pessoas, era exatamente quem ele queria continuar sendo. E isso era mais valioso que toda a fama do mundo. 6 meses depois do encontro que mudou suas vidas, Marcelo e Bianca já haviam se adaptado à nova realidade. A fama inicial havia diminuído um pouco, mas o carinho das pessoas continuava. Marcelo ainda recebia mensagens diárias de fãs, e Bianca havia sido efetivada na empresa de Anitta após o sucesso do estágio. "Pai, tem uma novidade", disse Bianca chegando em casa numa sexta-feira à noite. "Que foi?" "A Anitta me convidou para ser assistente de marketing dela. Vou viajar com ela, acompanhar shows, cuidar das redes sociais." Marcelo ficou dividido entre o orgulho e a preocupação. "Filha, isso não vai ser pesado demais? Você só tem 17 anos. Pai, é meu sonho. E a Anitta diz que você pode me acompanhar nas primeiras viagens até eu me adaptar." "Ela disse isso?" "Disse. Ela quer você por perto. Diz que você é a família dela agora." Naquela mesma noite, Anitta ligou para Marcelo. "Marcelo, espero que você não se incomode com a proposta para a Bianca." "Não me incomodo, só me preocupo. Ela é muito nova, eu sei. Por isso quero que você venha junto nas primeiras turnês. Que tal? Você conhece o Brasil? Eu preciso de alguém de confiança para cuidar da Bianca. E vocês podem continuar juntos. Anitta e meu trabalho. Marcelo, você pode trabalhar para mim como coordenador de logística da turnê. Você conhece estradas, hotéis, tem experiência com viagens. Seria perfeito." Marcelo ficou em silêncio processando a proposta. "Não precisa decidir agora", continuou Anitta. "Mas pensa com carinho. A gente virou uma família e famílias ficam juntas." Depois de muito conversar com Bianca e Rosa, Marcelo decidiu aceitar a proposta temporariamente. Pediria afastamento do trabalho e testaria como seria essa nova vida. A primeira turnê foi uma revelação. Marcelo descobriu que tinha talento natural para a logística de shows. Organizava o transporte da equipe, checava as condições das estradas, planejava as melhores rotas entre cidades. "Marcelo, você nasceu para isso", disse a produtora executiva da turnê. "Em 20 anos de carreira, nunca vi alguém organizar deslocamentos com tanta eficiência. É que eu conheço as estradas do Brasil como a palma da minha mão." Sorriu Marcelo. Bianca também estava se destacando. Além de cuidar das redes sociais de Anitta, começou a sugerir estratégias de marketing que impressionaram toda a equipe. "Pai, a gente encontrou nossa vocação", e disse ela numa parada em Salvador. Durante a turnê, algo interessante começou a acontecer. Em cada cidade que visitavam, Marcelo era reconhecido na rua. Pessoas paravam para tirar fotos, para agradecer pela inspiração, para contar como a história dele havia mudado suas vidas. "Senhor Marcelo", disse um jovem em Recife, "por causa da sua história, comecei a dar carona para pessoas na estrada. Já ajudei mais de 10 famílias." "Que legal", respondeu Marcelo. "Continue fazendo isso, mas tem mais. Criei um grupo no WhatsApp com outros caminhoneiros da região. A gente se organiza para ajudar quem precisa. Chamamos de Anjos da Estrada, igual o clipe." Marcelo ficou emocionado ao descobrir que sua história estava criando uma verdadeira rede de solidariedade pelo país. Em São Paulo, durante um show no Allianz Parque, Anitta chamou Marcelo no palco novamente. "Pessoal, muitos de vocês já conhecem a história do Marcelo, meu anjo da estrada", disse ela para as 40 mil pessoas presentes. "Mas vocês sabiam que ele está criando uma revolução de bondade pelo Brasil?" O público gritou. "Marcelo, conta para o pessoal o que você tem descoberto nessa turnê." Marcelo pegou o microfone, já mais confortável com a situação. "Gente, vocês não imaginam o que está acontecendo. Em cada cidade que a gente passa, encontro pessoas que começaram a ajudar mais os outros por causa da nossa história." "Conta um exemplo", gritou alguém da plateia. "Ontem, em Belo Horizonte, conheci um grupo de jovens que criaram um aplicativo para conectar pessoas que precisam de ajuda na estrada com caminhoneiros que podem parar. Eles chamaram de Carona Solidária.
O público aplaudiu emocionado. E não parar por aí, continuou Marcelo. Tem postos de gasolina oferecendo desconto para caminhoneiros que comprovem que ajudaram alguém. Tem grupos de WhatsApp de Anjos da Estrada em mais de 10 estados. Anita estava visivelmente emocionada. Marcelo, você percebe que você criou um movimento? A gente criou, corrigiu ele. Porque nada disso existiria se você não tivesse dividido nossa história. Depois do show, nos bastidores, Anita puxou Marcelo para uma conversa. Marcelo, eu tenho uma proposta para você. Fala, que tal a gente oficializar esse movimento? Criar uma ONG, um projeto social de verdade? Como assim? Imagine, Instituto Anjos da Estrada. A gente pode organizar os grupos que já existem, criar campanhas oficiais, conseguir patrocínio para ajudar mais gente. Marcelo ficou pensativo. É uma ideia linda, Anita. Mas eu não entendo nada de ONG. Mas eu entendo. E a Bianca também está aprendendo. A gente faz juntos. E minha vida de caminhoneiro. Marcelo, você pode continuar sendo caminhoneiro, mas também pode ser muito mais. Pode ser o líder de um movimento que já existe. Naquela noite, no hotel, Marcelo conversou com Bianca sobre a proposta. Pai, você tem que aceitar. Imagina quantas pessoas a gente pode ajudar oficialmente. Mas, filha, isso vai mudar nossa vida de novo. E se a gente se perder no meio de tanta responsabilidade? Pai, lembra quando você me disse que a gente pode crescer sem perder nossa essência? Você continua sendo o mesmo homem que parou para me ajudar aquela noite. Agora você só tem mais ferramentas para ajudar outras pessoas. Era a Anita falando, mas com a voz de Bianca. Quando você ficou tão sábia? Sorriu Marcelo. Aprendi com o melhor pai do mundo. No final da turnê, Marcelo tomou sua decisão. Aceitaria ser cofundador do Instituto Anjos da Estrada, mas manteria suas raízes. Continuaria dirigindo às vezes. Continuaria sendo a mesma pessoa simples de sempre. Anita, disse ele no último show da turnê em Fortaleza. Aceito ser seu parceiro nesse projeto, mas com uma condição. Qual? A gente nunca pode esquecer que tudo começou com uma carona simples entre duas pessoas. O Instituto tem que manter essa simplicidade. Prometido, disse ela estendendo a mão. Parceiros? Parceiros. Naquela noite, vendo o público cantar Anjo da Estrada em coro, Marcelo percebeu que sua vida havia tomado um rumo que ele jamais imaginou. De um caminhoneiro anônimo, havia se tornado cofundador de um movimento nacional de solidariedade. Mas olhando para Bianca, que filmava tudo com orgulho nos olhos, e para Anita, que cantava com o coração, ele soube que estava no caminho certo. Porque no final das contas, seja dando carona na madrugada ou liderando um instituto, o importante era continuar fazendo o bem, e isso ele sempre saberia fazer. Um ano após a criação do Instituto Anjos da Estrada, Marcelo mal conseguia acreditar no que haviam construído. O projeto, que começou com grupos informais de caminhoneiros solidários, havia se tornado uma das maiores redes de ajuda humanitária do país. Pai, olha esses números, disse Bianca, mostrando o relatório anual no tablet. Mais de 50 mil pessoas já foram ajudadas por voluntários do nosso instituto. Marcelo estava no escritório que dividiam em São Paulo, um espaço moderno, mas decorado com fotos de caminhões e estradas, mantendo a conexão com suas origens. E isso aqui, filha? Perguntou, apontando para outro dado. Ah, isso, temos voluntários cadastrados em todos os estados do Brasil. Não só caminhoneiros, tem médicos, mecânicos, advogados, psicólogos, todo mundo querendo ajudar. Anita entrou na sala naquele momento, chegando de uma viagem internacional. E aí, família, como estão as coisas por aqui? Anita! Bianca correu para abraçá-la. Olha só o que conseguimos enquanto você estava fora. Ela mostrou as fotos de uma ação que haviam organizado na semana anterior. Um mutirão de ajuda a famílias atingidas por enchentes no interior da Bahia. Gente, isso tá lindo, disse Anita emocionada. Vocês são incríveis. A ideia foi do pai, disse Bianca. Ele lembrou que conhecia a região, que tinha contatos de caminhoneiros locais. E a execução foi da Bianca.
completou Marcelo. Ela organizou tudo pelas redes sociais em 2 dias. Anita sorriu, vendo a cumplicidade entre pai e filha. Vocês são a dupla perfeita. E eu tenho uma novidade que vai deixar vocês ainda mais animados. O que é? Perguntaram os dois ao mesmo tempo. Consegui uma parceria internacional. Uma ONG americana quer replicar o modelo dos Anjos da Estrada nos Estados Unidos. Marcelo arregalou os olhos. Sério? Seríssimo. Eles querem que vocês vão lá dar palestras, ensinar como montar a rede de voluntários. Anita, eu não falo inglês, protestou Marcelo. Mas eu falo, disse Bianca sorrindo. A gente vai juntos, pai. E tem mais, continuou Anita. A Netflix quer fazer um documentário sobre vocês, sobre como uma carona mudou, não só nossas vidas, mas criou um movimento nacional. Marcelo balançou a cabeça, ainda incrédulo. Às vezes acho que estou sonhando. Não está sonhando não, disse uma voz conhecida na porta. Era Rosa, a ex-mulher de Marcelo, que havia se tornado uma das voluntárias mais ativas do Instituto. Rosa, que bom te ver, disse Anita abraçando-a. Vim trazer os relatórios da região de Juiz de Fora. Nossos voluntários lá ajudaram 200 famílias só no último mês. Mãe, conta para o pai sobre aquele caso do menino, pediu Bianca. Ah, sim. Marcelo teve um caso lindo. Um caminhoneiro voluntário nosso encontrou uma família na estrada. O carro tinha quebrado. Eles estavam indo para o hospital com o filho de 5 anos, que precisava de uma cirurgia urgente. E o que aconteceu? O caminhoneiro não só levou eles até o hospital, como descobriu que a família não tinha dinheiro para a cirurgia. Mobilizou outros voluntários, fizeram uma vaquinha online e conseguiram o dinheiro em 6 horas. O menino foi operado? Foi, e tá bem. A mãe me ligou chorando, dizendo que vocês salvaram a vida do filho dela. Marcelo sentiu os olhos marearem. Rosa, isso não foi a gente. Foi o voluntário que parou para ajudar. Foi a cultura que vocês criaram, Marcelo. Antes do instituto, talvez esse caminhoneiro tivesse ajudado com o transporte, mas ele não saberia como mobilizar uma rede inteira de pessoas para resolver um problema maior. Naquela tarde, eles receberam a visita de um grupo de estudantes universitários que estavam fazendo um trabalho sobre o Instituto. Senhor Marcelo, perguntou uma jovem, como o senhor se sente sabendo que uma ação sua criou tudo isso? Olha, eu sempre digo a mesma coisa. Eu não criei nada. Só fiz o que achava certo. Quem criou esse movimento foram vocês, as pessoas que se inspiraram e decidiram fazer também. Mas o senhor é o símbolo do movimento. Prefiro ser apenas mais um voluntário, sorriu Marcelo. O importante não sou eu. São as milhares de pessoas que ajudam outras milhares todos os dias. Depois que os estudantes foram embora, Anita puxou Marcelo para uma conversa particular. Marcelo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Da exposição, da fama, das responsabilidades? Marcelo pensou por um momento. Às vezes sinto falta da vida mais simples, da estrada solitária, mas quando vejo o resultado de tudo isso, quando leio sobre famílias que foram ajudadas, não me arrependo. E a Bianca? Como você vê o futuro dela? A Bianca cresceu muito. Tem apenas 18 anos, mas já é mais madura que muito adulto por aí. E o melhor, não perdeu a humildade. Ela é especial mesmo, igual o pai. Anita, posso te fazer uma pergunta também? Claro. Você não se arrepende de ter compartilhado nossa história? De ter perdido aquela carona secreta? Anita riu. Marcelo, aquela carona deixou de ser secreta no momento em que você me salvou. E compartilhar a história foi a melhor coisa que eu fiz. Me trouxe uma família verdadeira. Naquela noite em casa, Marcelo e Bianca estavam planejando a viagem aos Estados Unidos. Pai, você tá nervoso? Um pouco. Nunca saí do Brasil. Vai ser incrível. Imagina levar nossa história para o mundo. Bianca, às vezes ainda não acredito no tamanho que isso tomou.
Pai, lembra daquela primeira noite quando a Anita ligou agradecendo pela carona? Lembro. Você disse que era só uma carona, que não tinha feito nada demais. E não tinha mesmo. Mas era demais sim, pai. Era demais porque era verdadeiro. Era demais porque você fez sem pensar no que ia ganhar com isso. Marcelo olhou para a filha, impressionado com sua maturidade. E é isso que as pessoas enxergam na nossa história, continuou Bianca, que ainda existem ações genuínas no mundo, que ainda dá para ajudar sem interesse. Quando você ficou tão sábia? Aprendi observando meu pai, sorriu ela. No fim de semana, Marcelo decidiu fazer algo que não fazia há meses. Pegar a estrada sozinho, só ele e seu caminhão. Não para trabalhar, mas para lembrar de suas origens. Escolheu a mesma rota onde tudo começou, a BR-040, de madrugada. Colocou uma música no rádio e seguiu devagar, curtindo a liberdade da estrada vazia. Foi quando viu um carro parado no acostamento, exatamente no mesmo local onde havia encontrado Anita 2 anos antes. Marcelo sorriu e parou para ajudar. Era um casal jovem com um bebê. O carro havia superaquecido. Precisa de ajuda? Perguntou Marcelo. Por favor, disse o homem. Minha esposa e meu filho estão dentro do carro. O motor pifou. Marcelo deu uma olhada e viu que era um problema simples de resolver. Enquanto trabalhava, o homem o reconheceu. Cara, você é o Marcelo, o dos anjos da estrada. Sou sim, sorriu Marcelo, continuando o reparo. Não acredito, meu ídolo me socorrendo na estrada. Pronto, disse Marcelo, testando o motor. Pode seguir viagem. Quanto eu devo? Nada. Tenha uma boa viagem e chegue bem. O homem ficou emocionado. Cara, você é igual dizem mesmo. Obrigado. Enquanto voltava para seu caminhão, Marcelo sorriu. 2 anos depois, voltara ao ponto de origem. Mas agora, além de ajudar uma família, sabia que estava inspirando milhares de outras pessoas a fazer o mesmo. Algumas coisas realmente não mudavam. E isso era o mais bonito de tudo. Na volta para casa, ligou para a Anita. Anita, adivinha onde eu parei hoje? Onde? No mesmo lugar onde te encontrei há 2 anos. Para ajudar outra família. Sério? Que coincidência linda. Não foi coincidência, disse Marcelo, olhando para as estrelas pela janela do caminhão. Foi o destino completando o ciclo. Como assim? Acho que a vida quis me lembrar de onde tudo começou e de onde tudo vai continuar, com pessoas simples ajudando outras pessoas simples. Marcelo, você é incrível. Não, Anita, a gente é incrível. Juntos. E assim, dirigindo pela madrugada de volta para casa, Marcelo soube que estava exatamente onde deveria estar. Na estrada, fazendo o bem, inspirando outros a fazer o mesmo. O círculo havia se fechado, mas a história estava apenas começando. 6 meses depois da viagem aos Estados Unidos, o Instituto Anjos da Estrada havia se tornado um fenômeno global. O modelo criado por Marcelo e Anita foi replicado em 15 países. E a história do caminhoneiro brasileiro que salvou uma popstar virou exemplo internacional de como ações simples podem transformar o mundo. Pai, olha essa carta que chegou, disse Bianca, entrando correndo no escritório. Era uma carta manuscrita em inglês com tradução em anexo. Querido Marcelo, sou motorista de caminhão em Montana, Estados Unidos. Depois de conhecer sua história, comecei a parar para ajudar pessoas na estrada. Na semana passada, salvei uma família em uma nevasca. Eles me disseram que você e Anita me inspiraram através deles. Obrigado por mostrar que bondade não tem fronteiras. Tom Johnson, pai, você tá vendo? Sua história chegou até as montanhas geladas dos Estados Unidos. Marcelo balançou a cabeça, ainda impressionado com o alcance que tudo havia tomado. Bianca, às vezes tenho medo de que isso fique maior que nossa capacidade de controlar. Pai, mas a gente não precisa controlar. A gente só precisa continuar sendo genuínos. O resto acontece naturalmente. Anita chegou naquele momento, vindo de uma reunião com patrocinadores internacionais. Família,
Tenho novidades. Conta! Disse Bianca. A ONU quer nos convidar para falar sobre solidariedade global na próxima Assembleia Geral. Marcelo quase engasgou com o café. A ONU? A Organização das Nações Unidas? Essa mesma. Eles querem que vocês representem os movimentos de base que estão mudando o mundo. Anita, eu não sei se estou preparado para isso. Pai, disse Bianca. Lembra quando você não se sentia preparado para subir no palco comigo? E deu super certo. É diferente, filha. Lá é o mundo inteiro assistindo. E o mundo inteiro precisa ouvir nossa mensagem, disse Anita. Precisa saber que ainda existem pessoas como você. Naquela semana, eles receberam a visita de Maria Santos, uma socióloga da USP que estava estudando o impacto do Instituto na sociedade brasileira. Senhor Marcelo, disse ela, seus números são impressionantes. O Instituto não só ajudou mais de 200 mil pessoas diretamente, como inspirou a criação de centenas de outros grupos solidários pelo país. Que bom saber disso, mas o que mais me impressiona é o perfil dos voluntários. Não são só caminhoneiros, tem médicos, professores, estudantes, aposentados, pessoas de todas as classes sociais unidas pelo mesmo propósito. É que bondade não escolhe profissão, sorriu Marcelo. Exato! E vocês conseguiram criar algo que os sociólogos chamam de movimento transversal, que corta todas as barreiras sociais. Maria mostrou gráficos e pesquisas que comprovavam como o Instituto havia mudado não apenas a vida das pessoas ajudadas, mas também dos próprios voluntários. Olha este depoimento, disse ela, lendo de um relatório. Antes de me tornar voluntária dos Anjos da Estrada, eu estava deprimida, sem propósito. Ajudar outras pessoas me devolveu a alegria de viver. Bianca ficou emocionada. A gente não fazia ideia de que estava ajudando os voluntários também. É o efeito multiplicador da bondade, explicou Maria. Quem faz o bem se sente bem. Isso cria uma espiral positiva. Alguns dias depois, chegou uma notícia inesperada. A Netflix havia lançado o documentário Anjo da Estrada, Como uma Carona Mudou o Mundo. E ele havia se tornado o mais assistido da plataforma em sua primeira semana. Pai, a gente está trending topic mundial no Twitter, gritou Bianca. O documentário contava não apenas a história de Marcelo e Anita, mas mostrava o impacto global do movimento que eles criaram. Tinha depoimentos de pessoas ajudadas, voluntários de vários países e especialistas explicando como ações individuais podem gerar mudanças coletivas. Marcelo, ligou Anita eufórica. Você viu os números do documentário? Vi, tô sem palavras. E tem mais. Chegaram convites de 10 países, querendo que a gente vá ensinar como implementar o projeto lá. Anita, isso tá ficando muito grande. Marcelo, confia em mim. A gente vai no nosso ritmo, sem perder nossa essência. Lembra que tudo começou com você sendo você mesmo? É verdade. Então vamos continuar sendo nós mesmos. Só que agora em escala mundial. 2 semanas depois, eles estavam em Nova York, nos corredores da sede da ONU. Marcelo usava um terno simples, mas ainda carregava no peito um pin do Brasil e outro com o logo dos Anjos da Estrada. Pai, você tá nervoso? Perguntou Bianca, que estava linda num vestido social. Muito, admitiu ele. Nunca pensei que fosse falar para representantes de 193 países. Pai, você só precisa contar nossa história. A história que você já contou 1000 vezes. Quando chegou a hora da apresentação, Marcelo subiu ao púlpito principal da Assembleia Geral da ONU. Viu à sua frente centenas de diplomatas, representantes de governos, jornalistas do mundo inteiro. Senhoras e senhores, começou ele com a voz firme. Meu nome é Marcelo Silva, sou caminhoneiro, pai da Bianca, e há 3 anos era um homem completamente anônimo. O silêncio na sala era total. Tudo mudou numa madrugada, quando encontrei uma jovem pedindo carona na estrada. Eu não sabia quem ela era, não queria nada em troca. Só quis ajudar uma pessoa que parecia precisar. Marcelo contou a história completa, o encontro com Anita, a descoberta de quem ela era, como decidiram transformar aquele momento numa força para o bem. Hoje,
O movimento que nasceu daquela carona já ajudou mais de 500 mil de pessoas em 20 países. Mas sabe qual é a parte mais bonita disso tudo? Ele fez uma pausa, olhando para a plateia. É que qualquer pessoa nesta sala pode fazer a mesma coisa. Não precisa ser rico, não precisa ser famoso, não precisa ter poder político. Só precisa ter vontade de ajudar. O público começou a aplaudir. A bondade é a linguagem universal que todos entendem. É a ponte que une pessoas de culturas, religiões e países diferentes. E é gratuita. Qualquer um pode praticá-la. Quando terminou a apresentação, Marcelo recebeu uma ovação de pé que durou 5 minutos. Vários embaixadores se aproximaram dele depois, querendo conhecer mais sobre o projeto. Senhor Marcelo, disse o embaixador do Canadá, seu país pode se orgulhar de ter pessoas como o senhor. Obrigado. Mas tenho certeza de que todos os países têm pessoas como eu. Às vezes, elas só precisam de inspiração para agir. Naquela noite, no jantar oficial da ONU, Anita puxou Marcelo e Bianca para um canto. Vocês dois foram perfeitos hoje. A apresentação foi emocionante e a Bianca arrasou na entrevista coletiva. Obrigada, disse Bianca. Mas pai, você viu a reação das pessoas? Tinha gente chorando durante sua fala. É que as pessoas sentem quando algo é verdadeiro, disse Anita. E vocês são a coisa mais verdadeira que eu conheço. De volta ao Brasil, eles foram recebidos como heróis. O aeroporto estava cheio de voluntários dos Anjos da Estrada, com cartazes e bandeiras. Marcelo, Bianca, Anita, se gritava a multidão. Pai, olha quanta gente! E disse Bianca emocionada. Entre a multidão, Marcelo viu rostos conhecidos. Rosa, sua ex-mulher, outros caminhoneiros que se tornaram amigos, famílias que haviam sido ajudadas pelo Instituto. Marcelo! E gritou um homem da multidão. Você inspirou minha filha a virar voluntária. Ela salvou uma família na semana passada. Obrigado por mostrar que o Brasil tem gente boa, gritou uma senhora. Naquele momento, Marcelo entendeu que sua história havia se tornado muito maior que ele próprio. Havia se tornado um símbolo de esperança para milhões de pessoas. Mas o que mais o emocionou foi ver Bianca sendo abraçada por jovens da sua idade, todos querendo saber como poderiam ajudar o Instituto. Pai, disse ela no carro voltando para casa, acho que nossa missão mudou. Como assim? Antes a gente ajudava pessoas na estrada. Agora a gente inspira pessoas a ajudar outras pessoas. É muito maior e mais responsável, completou Marcelo, mas também mais bonito, disse Anita. Porque vocês provaram que uma pessoa comum pode mudar o mundo. Naquela noite, em casa, Marcelo saiu para sua varanda tradicional. Olhou para as estrelas e refletiu sobre tudo o que havia acontecido nos últimos 3 anos. Uma carona simples havia se transformado numa revolução de bondade. Sua filha havia se tornado uma líder jovem reconhecida internacionalmente. Ele mesmo havia falado na ONU, representando o Brasil. Mas o que mais o orgulhava era saber que, em algum lugar do mundo, naquele exato momento, alguém estava parando para ajudar uma pessoa na estrada. E talvez fazendo isso porque ouviu falar da história de um caminhoneiro brasileiro que deu carona para uma cantora numa madrugada. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, internacional. Senhor Marcelo, soy conductor de camión en México. Hoy ayudé a una familia en la carretera porque me inspiró su historia. Gracias por enseñarnos que la bondad no tiene fronteras. Juan Carlos, Marcelo sorriu e guardou o celular. O movimento havia se tornado mundial, mas a essência continuava a mesma. Pessoas ajudando pessoas. E isso era tudo que sempre quis, que sua história servisse para multiplicar a bondade no mundo. A carona havia acabado há 3 anos, mas a jornada estava apenas começando. 5 anos após o encontro que mudou suas vidas, Marcelo estava prestes a completar 50 anos. O Instituto Anjos da Estrada havia se tornado uma das maiores redes de voluntariado do mundo, com escritórios em 30 países e mais de 2 milhões de voluntários cadastrados. Bianca,
Agora, com 22 anos, havia se formado em marketing digital e se tornado diretora internacional do Instituto. Continuava morando com o pai, mas viajava constantemente para implementar o projeto em novos países. Pai, chegou o convite oficial. Disse ela, entrando no escritório com um envelope elegante. Que convite? O Prêmio Nobel da Paz. Você foi indicado. Marcelo quase derrubou o café. Como assim, Nobel da Paz? Um grupo de embaixadores da ONU indicou você e o Instituto para concorrer ao prêmio deste ano. Dizem que você representa a diplomacia da bondade. Bianca, isso deve ser engano. Engano nada, pai. Olha a carta. Marcelo Silva representa a prova de que ações individuais de bondade podem se tornar movimentos globais de transformação social. Anita chegou naquele momento vindo de um evento beneficente, porque vocês estão com cara de quem viu fantasma. Anita, o pai foi indicado ao Nobel da Paz. Quê? Gritou Anita. Marcelo, você vai ganhar o Nobel. Calma, gente. É só uma indicação. Tem centenas de candidatos. Pai, disse Bianca séria, você percebe o que isso significa? Que uma carona na madrugada pode levar alguém ao prêmio mais importante do mundo. Naqueles dias, a notícia da indicação se espalhou rapidamente. A imprensa internacional voltou a procurar Marcelo, querendo saber como ele se sentia sendo cotado para o prêmio mais prestigioso do planeta. Senhor Marcelo, perguntou uma jornalista da CNN, se ganhar o Nobel, o que isso significará para o senhor? Olha, se eu ganhar, e é um se bem grande, não será um prêmio para mim. Será um prêmio para todos os voluntários anônimos que fazem o bem todos os dias sem esperar reconhecimento. O senhor mudaria alguma coisa na sua vida se ganhasse? Não. Continuaria sendo o Marcelo de sempre. O prêmio não muda quem a gente é por dentro. Algumas semanas depois, chegou uma notícia inesperada. A comissão do Nobel queria fazer uma visita ao Brasil para conhecer de perto o trabalho do Instituto. Pai, eles vão vir aqui, disse Bianca eufórica. Querem ver como o movimento funciona na prática. A visita foi marcada para coincidir com uma grande ação do Instituto. Um mutirão de ajuda a famílias atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul. Marcelo, Bianca e Anita levaram os representantes do Comitê do Nobel para acompanhar o trabalho dos voluntários no local do desastre. Impressionante, disse o presidente da comissão, vendo centenas de voluntários organizados ajudando na reconstrução das casas. Como vocês conseguem coordenar tantas pessoas? Na verdade, eles se coordenam sozinhos, explicou Marcelo. A gente só dá a estrutura inicial. O resto vem do coração de cada voluntário. E todos são não remunerados. Todos. A única recompensa deles é saber que estão fazendo a diferença na vida de alguém. Durante a visita, os representantes do Nobel entrevistaram várias pessoas. Voluntários, famílias ajudadas e coordenadores locais. O que o senhor Marcelo significa para vocês? Perguntaram a um grupo de jovens voluntários. Ele nos mostrou que a gente pode ser protagonista da própria história, disse uma garota de 17 anos. Que não precisa esperar alguém resolver os problemas do mundo. A gente mesmo pode resolver. E a diferença que vocês sentem fazendo esse trabalho é inexplicável, disse um rapaz. Você ajuda alguém e sai de lá mais feliz que a pessoa que foi ajudada. No final da visita, o presidente da comissão conversou reservadamente com Marcelo. Senhor Silva, em 30 anos analisando candidatos ao Nobel, raramente vi algo tão genuíno quanto o que presenciei aqui. Obrigado, mas tenho uma pergunta. Se o senhor ganhar o prêmio, o que fará com ele? Marcelo pensou por um momento. Usaria a visibilidade para inspirar mais pessoas a fazer o bem. E o dinheiro do prêmio investiria totalmente no Instituto para ajudarmos ainda mais gente. Perfeito. Era exatamente a resposta que esperava ouvir. Alguns meses depois, na manhã de outubro, Marcelo estava tomando café quando o telefone tocou. Era um número internacional. Alô? Senhor Marcelo Silva? Sim. Aqui é do Comitê do Nobel.
Tenho o prazer de informar que o senhor foi escolhido como vencedor do Prêmio Nobel da Paz deste ano. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, sem conseguir processar a informação. Senhor Silva, está aí? Estou sim. É sério? É sério, parabéns. O mundo reconhece seu trabalho pela paz, através da solidariedade. Quando Marcelo desligou o telefone, suas pernas ficaram bambas. Sentou na cadeira e ficou olhando para o vazio por alguns minutos. Bianca chegou da academia naquele momento. Pai, por que você está com essa cara? Bianca, eu ganhei. Ganhou o quê? O Nobel da Paz. Bianca largou a bolsa no chão e correu para abraçar o pai. Os dois choraram juntos por longos minutos. Pai, você ganhou o Nobel. Você ganhou o Nobel! Ela gritava, pulando pela casa. Anita chegou meia hora depois, já sabendo da notícia. A assessoria de imprensa havia ligado para ela também. Marcelo. Meu amigo ganhou o Nobel! E gritou ela, entrando como um furacão. Anita, ainda não acredito que isso é real. É real, sim! E mais que merecido. Naquela tarde, a casa de Marcelo virou um centro de imprensa internacional. Jornalistas do mundo inteiro queriam entrevistá-lo. Como o senhor se sente sendo o primeiro caminhoneiro a ganhar um Nobel da Paz? Perguntou um repórter. Me sinto representando todos os trabalhadores honestos do Brasil e do mundo. Pessoas que fazem a diferença sem aparecer. Qual foi sua primeira reação ao saber do prêmio? Pensei em todos os voluntários do nosso instituto. Esse prêmio é deles. O senhor mudará de vida agora? Não, continuarei sendo caminhoneiro, pai da Bianca, amigo da Anita. O Nobel não muda quem eu sou. À noite, quando finalmente ficaram sozinhos, os três se sentaram na varanda de Marcelo. Pai, disse Bianca, você percebe que é a pessoa mais famosa do Brasil agora? Percebo. Isso me assusta um pouco. Por quê? E perguntou Anita. Porque fama passa, Anita. Prêmios ficam na estante. Mas o que a gente constrói todos os dias, isso sim fica para sempre. Pai, você nunca vai deixar de me surpreender com sua sabedoria. Não é sabedoria, filha. É só bom senso. Anita olhou para os dois emocionada. Vocês sabem que vocês mudaram minha vida também, né? Como assim? Antes de conhecer vocês, eu pensava que sucesso era só fama e dinheiro. Vocês me mostraram que sucesso é fazer a diferença na vida das pessoas. E você fez a diferença na nossa também, disse Marcelo. A gente fez a diferença na vida um do outro, completou Bianca. E agora fazemos a diferença na vida de milhões de pessoas. Naquela noite, deitado em sua cama, Marcelo olhou para o teto e relembrou tudo o que havia acontecido nos últimos 5 anos. Uma carona simples havia se transformado numa revolução global de bondade. Amanhã ele acordaria como Prêmio Nobel da Paz. Mas continuaria sendo o mesmo Marcelo Silva que parava para ajudar pessoas na estrada. Porque no final das contas, não era o prêmio que o definia. Era quem ele escolhia ser todos os dias. E ele escolhia continuar sendo uma pessoa que acredita na bondade humana. Essa era sua verdadeira vitória. Oslo, dezembro. A cidade estava coberta de neve quando Marcelo, Bianca e Anita chegaram para a cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz. O mundo inteiro acompanharia o evento, onde um caminhoneiro brasileiro receberia a maior honraria da humanidade. Pai, olha quanta gente, disse Bianca, vendo a multidão de jornalistas no aeroporto. Senhor Marcelo, como se sente chegando em Oslo? Gritaram os repórteres. Me sinto honrado em representar não só o Brasil, mas todas as pessoas que fazem o bem anonimamente pelo mundo, respondeu ele, com naturalidade. Esse hotel onde ficaram hospedados era luxuoso, mas Marcelo fazia questão de cumprimentar todos os funcionários, desde o gerente até as camareiras. Pai, você conhece o protocolo real, né? Perguntou Bianca preocupada. Vai ter reis, primeiros ministros. Filha, vou tratar todo mundo com o mesmo respeito que sempre tratei. Seja rei ou porteiro. É exatamente por isso que você está aqui, sorriu Anita. Na véspera da cerimônia, eles foram ao local do evento para um ensaio.
O Oslo City Hall era imponente, decorado com flores e bandeiras de vários países. Senhor Silva, disse o cerimonialista, o senhor ficará aqui e, quando chamado, subirá ao palco para receber o prêmio das mãos do presidente do comitê. E depois? Depois fará seu discurso de agradecimento. Tem alguma ideia do que dirá? Tenho, sorriu Marcelo. Algo que vem do coração. Naquela noite, no jantar oficial, Marcelo conheceu outros laureados de anos anteriores, primeiros ministros e embaixadores. Todos queriam conversar com o caminhoneiro filósofo, como a imprensa havia o apelidado. Senhor Silva, disse o primeiro-ministro da Noruega, sua história nos ensina que paz não se faz apenas com tratados, mas com ações individuais de bondade. Exato. Cada pessoa que ajuda a outra está construindo um mundo mais pacífico. E planeja expandir ainda mais o Instituto? Nosso sonho é que um dia o Instituto não precise mais existir, porque todo mundo vai ajudar naturalmente, sem precisar de organização. O dia da cerimônia amanheceu ensolarado, apesar do frio intenso. Marcelo acordou cedo, tomou um banho tranquilo e vestiu o smoking que haviam alugado para a ocasião. Pai, você está nervoso? E perguntou Bianca, ajeitando a gravata dele. Um pouco. Mas é um nervosismo bom, papai. Ela o chamou carinhosamente, algo que não fazia há anos. Eu queria te dizer uma coisa. Fala. Filha, mesmo se você não tivesse ganhado esse prêmio, mesmo se nada disso tivesse acontecido, você sempre seria meu herói. Marcelo sentiu os olhos marearem. Você também é minha heroína, Bianca. A mulher incrível que você se tornou é minha maior conquista. Anita entrou no quarto naquele momento, linda num vestido longo. Família, está na hora. A cerimônia foi transmitida para mais de 100 países. O Oslo City Hall estava lotado com 1000 convidados especiais. Quando Marcelo entrou no salão, recebeu uma ovação de pé de 5 minutos. Na plateia, estavam não apenas dignitários mundiais, mas também representantes dos anjos da estrada de vários países. Famílias que haviam sido ajudadas pelo Instituto e até alguns caminhoneiros que haviam se tornado voluntários, damas e cavalheiros. Disse o presidente do Comitê do Nobel, é uma honra apresentar o vencedor do Prêmio Nobel da Paz deste ano, Marcelo Silva, um homem que provou que não precisamos de grandes recursos para fazer grandes mudanças no mundo. Marcelo subiu ao palco sob aplausos calorosos. Recebeu o diploma e a medalha, mas o que mais o emocionou foi ver Bianca e Anita na primeira fila, chorando de orgulho. Quando chegou a hora do discurso, Marcelo se aproximou do púlpito e olhou para aquela plateia internacional. Majestades, excelências, senhoras e senhores, começou ele. Há 5 anos eu era um caminhoneiro anônimo, dirigindo pela madrugada. Hoje estou aqui, diante de vocês, recebendo o maior prêmio que um ser humano pode receber. O silêncio era absoluto. Mas quero que todos saibam, este prêmio não é meu. É de cada voluntário que para ajudar alguém na estrada. É de cada pessoa que oferece um copo d'água para quem tem sede. É de cada mãe que ensina ao filho que devemos cuidar uns dos outros. A plateia começou a se emocionar. A paz não nasce em palácios ou parlamentos. Nasce no coração das pessoas comuns que escolhem fazer o bem todos os dias. Nasce quando um estranho vira amigo, quando a diferença vira união, quando o egoísmo vira solidariedade. Marcelo fez uma pausa, olhando para Bianca e Anita. Tudo começou com uma carona. Uma simples carona que uma jovem pediu numa madrugada. Eu não sabia quem ela era. Não queria nada em troca. Só queria ajudar. Essa jovem se chama Larissa, mas vocês a conhecem como Anita. Ela transformou aquela carona numa força para o bem que hoje ajuda milhões de pessoas em todo o mundo. Anita estava chorando na plateia. E minha filha Bianca me ensinou que podemos sonhar grande sem perder nossa simplicidade. Que podemos crescer sem esquecer de onde viemos. Então, meu recado para vocês hoje é simples. Sejam a carona que alguém precisa. Sejam a ajuda que alguém espera. Sejam o bem que querem ver no mundo. Porque, no final das contas, não é o tamanho da nossa conta bancária que nos define,
não é o cargo que ocupamos, é o bem que fazemos, é o amor que espalhamos, é a diferença que fazemos na vida das pessoas. A plateia se levantou numa ovação que durou 10 minutos. Pessoas choravam, aplaudiam, gritavam "bravo". Quando Marcelo desceu do palco, Bianca e Anita correram para abraçá-lo. "Pai, você foi perfeito." "Perfeito." Chorava Bianca. "Marcelo, esse foi o discurso mais bonito que já ouvi na minha vida", disse Anita emocionada. Após a cerimônia, no baile oficial, Marcelo foi cercado por pessoas do mundo inteiro querendo conhecê-lo pessoalmente. "Senhor Silva", disse uma embaixadora africana, "suas palavras me tocaram profundamente. O senhor conseguiu falar a linguagem universal do coração. Obrigado. É a única linguagem que eu sei falar." Durante a festa, um momento especial aconteceu. Um grupo de crianças de uma escola norueguesa cantou Anjo da Estrada em português, a música que Anita havia feito inspirada na carona. "Pai, elas decoraram a música", disse Bianca emocionada. "E nem sabem direito o que estão cantando, mas cantam com o coração", observou Marcelo. Na volta ao Brasil, o aeroporto de Guarulhos estava lotado. Milhares de pessoas esperavam para receber o Nobel brasileiro em casa. "Marcelo! Marcelo! Marcelo!" gritava a multidão. Entre os fãs, Marcelo viu rostos conhecidos. Rosa, sua ex-mulher, vizinhos, colegas caminhoneiros, voluntários do instituto. "Pai, você virou herói nacional de vez." Riu Bianca. "Herói nada, filha. Continuo sendo o mesmo cara de sempre." E para provar isso, no dia seguinte, Marcelo fez algo que surpreendeu a todos. Voltou a dirigir seu caminhão. "Pai, você acabou de ganhar o Nobel. Não precisa trabalhar mais." E protestou Bianca. "Filha, trabalhar não é obrigação, é prazer. A estrada é minha vida." Durante a viagem, uma entrega simples para o interior de Minas, Marcelo parou para ajudar uma família com o carro quebrado, como sempre fazia. "Senhor, muito obrigado." "Uai", disse o homem. "Espera aí, você não é o Marcelo do Nobel?" "Sou sim", sorriu Marcelo, continuando a mexer no motor. "Não acredito. O Prêmio Nobel da Paz, consertando meu carro." "Sou caminhoneiro antes de ser Nobel", riu Marcelo. "Pronto, pode ligar o carro." A história se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Nobel da Paz, para na estrada, para ajudar família no dia seguinte à premiação. Naquela noite, em casa, Marcelo estava na sua varanda favorita quando Anita e Bianca chegaram. "Pai, você viralizou de novo", disse Bianca mostrando o celular. "Por quê?" "Porque você provou que o Nobel não mudou você, que você continua sendo a mesma pessoa que conhecemos, e é por isso que te amamos", completou Anita. Marcelo olhou para as duas mulheres mais importantes da sua vida e sorriu. "Vocês sabem qual é a melhor parte de ter ganhado o Nobel?" "Qual?" "É poder usar essa visibilidade para inspirar mais gente a fazer o bem. O prêmio em si não muda nada, mas a plataforma que ele me dá pode mudar tudo." "Pai, você é incrível", disse Bianca abraçando-o. "A gente é incrível", corrigiu Marcelo. "Juntos." E assim, sob as estrelas de Guarulhos, o homem que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, por uma carona na madrugada, continuou planejando formas de fazer o bem. Porque para ele, o maior prêmio não estava na estante. Estava na certeza de que cada dia era uma nova oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. 10 anos se passaram desde aquela madrugada que mudou tudo. Marcelo, agora com 55 anos, havia se tornado uma das pessoas mais respeitadas do mundo. O Instituto Anjos da Estrada estava presente em todos os continentes, e sua filosofia de bondade simples havia inspirado uma geração inteira de pessoas. Bianca, aos 27 anos, era diretora mundial do Instituto e havia se casado com um médico voluntário que conheceu durante uma missão humanitária na África. Anita continuava sendo uma das maiores estrelas da música mundial, mas agora também era embaixadora internacional da ONU para a Paz. "Pai, chegou uma carta muito especial hoje", disse Bianca, entrando no escritório onde Marcelo planejava a próxima expansão do Instituto. "De quem?"
De uma menininha de 8 anos, de uma cidade pequena no interior da Bahia. Bianca abriu a carta, escrita com letra de criança. Querido tio Marcelo, meu nome é Ana Clara. Minha professora contou sua história na escola. Ontem minha mãe estava chorando porque não tinha dinheiro para comprar remédio para minha vovó. Eu lembrei de você e dei minha moeda de R$1 que ganhei do papai para ela. Minha mãe chorou mais ainda, mas de alegria. Ela disse que eu fiz como você faria. Quando eu crescer, vou ajudar todo mundo igual você. Beijo da Ana Clara. Marcelo sentiu os olhos marearem. Bianca, essa menina entendeu tudo. Pai, você percebe que existem milhares de Ana Claras pelo mundo? Crianças que estão crescendo com seus valores. É a coisa mais bonita de tudo isso, disse Marcelo. Saber que estamos formando uma geração mais solidária. Naquele mesmo dia, eles receberam uma visita inesperada. Era Carlos, o caminhoneiro que Marcelo havia ajudado anos atrás, na mesma estrada onde conheceu Anita. Marcelo, que alegria te ver, disse Carlos abraçando-o. Carlos, como você está? E sua família? Estamos ótimos. E tudo graças a você. Quer saber a novidade? Conta! Meu filho João, lembra dele? O menino pequeno que estava no caminhão naquela noite? Lembro, sim. Ele cresceu inspirado pela sua história. Agora tem 15 anos e criou um grupo na escola dele para ajudar famílias carentes da cidade. Já conseguiram cestas básicas para mais de 200 famílias. Marcelo ficou emocionado. Sério? Sério? E sabe o nome do grupo? Anjos Mirins da Estrada. Ele diz que quando crescer quer ser igual a você. Que orgulho. Quero conhecer esse menino. Ele está aqui fora, com vergonha de entrar. Carlos trouxe João, que estava tímido na porta. Era um jovem esperto, com os olhos brilhando de admiração. João, que prazer conhecer você melhor, disse Marcelo, abraçando o garoto. Soube do seu trabalho na escola. Parabéns. Obrigado, senhor Marcelo. O senhor é meu ídolo. Ídolo não, João. Sou apenas alguém que faz o que acredita ser certo. E você também está fazendo. Senhor Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Claro. O senhor ainda sente que é uma pessoa normal, mesmo sendo tão famoso? Marcelo sorriu com a sabedoria da pergunta. João, fama não muda quem você é por dentro. Se você é bondoso antes de ser famoso, continua bondoso depois. O importante é nunca esquecer seus valores. Entendi. E o senhor ainda para ajudar pessoas na estrada? Sempre que posso. Na semana passada, ajudei uma família com pneu furado. Eles nem sabiam quem eu era. E isso não te incomoda? Pelo contrário. É a parte que mais gosto. Ajudar sem que a pessoa se sinta obrigada a me agradecer ou tirar foto. Depois que Carlos e João foram embora, Anita chegou com uma novidade emocionante. Marcelo. Bianca, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. O quê? Perguntaram os dois. Acabei de receber uma ligação do Vaticano. O Papa quer conhecer vocês. Marcelo quase engasgou com o café. Como assim o Papa? Ele soube da nossa história e quer nos receber no Vaticano. Disse que vocês representam o verdadeiro cristianismo em ação. Anita, isso é sério? Sério? A audiência está marcada para o mês que vem. Bianca estava eufórica. Pai, você vai conhecer o Papa. Gente, eu não sei se estou preparado para isso. Pai, disse Bianca rindo. Você falou na ONU, ganhou o Nobel e ainda fica nervoso? É que o Papa é o Papa! E você é você, disse Anita, a pessoa mais genuína que conheço. Tenho certeza de que vocês vão se entender perfeitamente. Algumas semanas depois, eles estavam no Vaticano. Marcelo usava um terno simples e escuro, Bianca um vestido discreto e Anita uma roupa elegante, mas respeitosa. Quando foram levados à sala onde o Papa os receberia, Marcelo sentiu uma energia especial no ambiente. Marcelo! Disse o Papa em português, sorrindo e se aproximando de braços abertos. Que alegria conhecer você. Santidade, disse Marcelo, visivelmente emocionado. É uma honra imensa. A honra é minha. Sua história me tocou profundamente. Você vive o que Cristo ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo. Só faço o que acho certo, santidade. Exatamente.
e sem pregar, sem se promover, sem esperar reconhecimento. É assim que se evangeliza de verdade. Durante a conversa, o Papa se interessou especialmente pela forma como o Instituto funcionava. Como vocês conseguem manter a essência da bondade em algo que cresceu tanto? Tentamos lembrar sempre do início, explicou Bianca, de que tudo começou com uma pessoa ajudando outra, sem querer nada em troca, e vocês nunca perderam isso, observou o Papa. É admirável. O Papa então fez um pedido especial. Marcelo, gostaria que você falasse para os jovens da igreja. Muitos perderam a esperança na humanidade. Sua história pode devolver essa esperança. Santidade, eu não sou religioso praticante, não importa. Você pratica a religião mais pura, a do amor ao próximo. Na volta ao Brasil, eles trouxeram uma bênção especial do Papa para todos os voluntários do Instituto. A notícia se espalhou rapidamente e milhares de pessoas se inscreveram para ser voluntárias. Pai, depois da bênção do Papa, tivemos 100.000 novas inscrições de voluntários só essa semana, disse Bianca, impressionada com os números. É muita responsabilidade, disse Marcelo. Precisamos formar todos esses voluntários direito. Ensinar que o importante não é a quantidade de pessoas ajudadas, mas a qualidade do cuidado. Pai, você tem uma proposta interessante chegando. Que tipo de proposta? Várias universidades querem criar cursos sobre liderança humanitária, baseados na sua história. Querem que você seja professor visitante. Marcelo ficou pensativo. Bianca, você acha que eu tenho algo a ensinar para universitários? Pai, você tem mais a ensinar que muitos professores com doutorado. Você ensina pela experiência, pelo exemplo. É verdade, concordou Anita, que havia chegado naquele momento. E imagina o impacto, formar uma nova geração de líderes com seus valores. Marcelo aceitou dar algumas palestras experimentais. A primeira foi na USP, para estudantes de administração e psicologia. Pessoal, começou ele, não vim aqui ensinar teorias. Vim compartilhar experiências. A sala estava lotada, com estudantes sentados até no chão. Liderança não é sobre mandar nas pessoas. É sobre inspirar as pessoas a querer fazer o bem. Professor Marcelo, perguntou uma estudante, como manter a humildade quando se tem sucesso? Lembrando sempre de onde você veio e para onde quer ir. Eu venho de uma família simples e quero continuar simples. O sucesso não muda isso. E como lidar com a pressão de ser um exemplo para tanta gente? Não penso nisso como pressão, penso como responsabilidade. Cada dia procuro ser a melhor versão de mim mesmo. As palestras de Marcelo fizeram tanto sucesso que ele foi convidado por outras universidades. Sempre com a mesma abordagem, simples, honesta, baseada em experiências reais. Em uma dessas palestras na UFRJ, algo especial aconteceu. Um jovem se levantou na plateia. Professor Marcelo, eu quero agradecer. Sua história mudou minha vida. Como assim? Eu estava deprimido, sem perspectiva, pensando até em desistir da faculdade. Quando conheci sua história, percebi que eu podia fazer a diferença também. Virei voluntário do Instituto, comecei a ajudar pessoas. Isso me devolveu a vontade de viver. A sala inteira aplaudiu. Marcelo ficou emocionado. Obrigado por me lembrar por que fazemos isso, disse ele para o jovem. Naquela noite no hotel, Bianca ligou para o pai. Pai, você viu as redes sociais? Sua frase de hoje viralizou. Que frase? Você não precisa ser especial para fazer coisas especiais. Precisa apenas se importar com outras pessoas. Ah, essa. É verdade mesmo. Pai, você percebe que suas palavras estão inspirando milhões de jovens. Bianca, se eu conseguir inspirar uma pessoa a ser mais bondosa, já valeu a pena. Pai, são milhões de pessoas. Então imagina um mundo melhor que esses milhões podem criar. Alguns meses depois, Marcelo recebeu uma ligação que o surpreendeu completamente. Alô? Senhor Marcelo. Aqui é da Academia Brasileira de Letras. Gostaríamos de convidá-lo para se tornar membro da nossa academia. Como assim? O senhor será o primeiro membro sem formação acadêmica formal, mas sua contribuição para a humanidade, através das palavras e ações, é inquestionável.
Marcelo ficou sem palavras. Eu não sou escritor. Não precisa ser. O Senhor escreve com a vida. Isso é mais poderoso que qualquer livro. Quando contou para Bianca e Anita, as duas ficaram eufóricas. Pai, você vai ser imortal da Academia Brasileira de Letras. Filha, eu já sou imortal através das pessoas que ajudamos. Isso é mais importante que qualquer título. Mas, pai, imagina a simbologia. Um caminhoneiro entre os intelectuais do país. É verdade, concordou Anita. Você representa a sabedoria popular, a inteligência do coração. Na cerimônia de posse na ABL, Marcelo fez um discurso que ficou histórico. Ilustres acadêmicos, estou aqui não como alguém que domina as palavras, mas como alguém que tentou viver as palavras mais importantes. Amor, solidariedade, compaixão. Se mereço estar aqui, é porque aprendi que a literatura mais bonita não está nos livros. Está nas histórias reais de pessoas que se ajudam, que se cuidam, que fazem do mundo um lugar melhor. Prometo usar essa cadeira não para falar sobre mim, mas para dar voz aos anônimos que fazem a diferença todos os dias. Após a cerimônia, um jovem jornalista fez uma pergunta que mexeu com Marcelo. Senhor Marcelo, depois de tudo que conquistou, qual é seu maior sonho agora? Marcelo pensou por um momento. Meu maior sonho é que um dia o Instituto Anjos da Estrada não precise mais existir. Como assim? Porque todo mundo vai ajudar naturalmente, sem precisar de organização. Quando isso acontecer, saberemos que conseguimos mudar o mundo. E o Senhor acredita que isso é possível? Acredito. Já vejo sinais disso em toda parte. Crianças como a Ana Clara, jovens como o João, estudantes universitários. Uma geração inteira está crescendo com esses valores. Naquela noite, em casa, Marcelo saiu para sua varanda tradicional. 10 anos depois daquela carona que mudou tudo, ele olhava para as mesmas estrelas, mas com uma perspectiva completamente diferente. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Senhor Marcelo, sou motorista de aplicativo em São Paulo. Hoje ajudei uma senhora idosa a carregar as compras até o apartamento dela. Ela me agradeceu e disse, você é um anjo, igual aquele caminhoneiro do Marcelo. Obrigado por me inspirar a ser melhor. Roberto, 34 anos. Marcelo sorriu. A carona havia terminado há 10 anos, mas a viagem continuava. Em algum lugar do Brasil, naquele exato momento, alguém estava parando para ajudar uma pessoa na estrada. E talvez fazendo isso porque ouviu falar de um caminhoneiro que deu carona para uma cantora numa madrugada. O círculo da bondade não tinha fim, e isso era mais valioso que todos os prêmios do mundo. Marcelo guardou o celular, olhou mais uma vez para as estrelas e sussurrou. Obrigado. Não sabia para quem estava agradecendo, se para Deus, para o destino, para a vida. Mas sabia que tinha muito pelo que ser grato. Amanhã seria um novo dia, com novas oportunidades de fazer a diferença. E ele estaria pronto, como sempre esteve. Porque ser Marcelo Silva, o homem que acredita na bondade humana, era tudo o que ele sempre quis ser, e isso nunca mudaria. Esta história é uma obra de ficção inspirada na ideia de como encontros casuais podem criar transformações extraordinárias. Qualquer semelhança com pessoas reais é mera coincidência. A estrela na estrada.